entender como que o trauma de rejeição ele acaba afetando, então, a vida dos pacientes. Olha, pacientes que passaram por rejeição, eles podem desenvolver dentro deles uma insegurança tão grande, que se tornem carentes emocionais e que possam fazer com que eles aceitem tudo quanto é tipo de situação que seja exposto pelo parceiro, porque eles têm medo de serem abandonados. Eles vão criar um padrão de agradar acima de tudo. E esse padrão vai impedir que eles digam não com frequência, vai impedir que eles se imponham e que eles saibam determinar os limites. Então, são pacientes que, quando a gente pega, a gente já sabe que vai ser difícil ele conseguir impor um limite na vida dele. Às vezes é uma filha que está passando por um problema junto com a mãe, mas não tem coragem de expor para a mãe e não vai expor para a mãe. Por quê? Porque ela passou por esse trauma de perda, então ela sente que ela necessita agradar para ter espaço. É melhor mendigar, sabe? Eu trago, às vezes, para... Principalmente, assim, falando de mulheres, é fácil a gente pensar, mulheres e homens, né? Na pomba em si. Eu falo que é a síndrome da pessoa pombinha, que aceita migalhas e que vai se contentando com aquele pouquinho de amor. Primeiro, todo mundo enxota, né? Ó, se você for pensar nas pombas na praça, você fica enxotando as pombas. Tem um monte de gente que fica agredindo as pombas. Mas basta vir uma e colocar um pouco de migalhas que elas voltam a posar, mesmo sabendo que serão enxotadas depois. Então, a síndrome da pessoa pombinha é essa pessoa que está acostumada a aceitar pequenas migalhas, pequenas questões que vão saindo aí no seu universo, ou seja, aquele carinho que de vez em quando acontece, aquela situação que de vez em quando aparece e que faz com que ela se sinta feliz. Só que são pessoas que desenvolvem uma insegurança tão grande que tudo que elas fazem, elas necessitam de aprovação. Elas não tomam partido sozinhas. Elas vão precisar de ajuda, de apoio. Então, às vezes, você está casado com uma pessoa que ela, sempre que vai tomar uma ação, ela vai pedir a sua opinião. Porque senão ela não dá um passo. E não é porque ela quer a sua opinião, porque desenvolveu um relacionamento em que a sua opinião é importante. É porque se você não validar aquilo que ela sente, ela não vai fazer. E às vezes ela nem tem consciência que ela passou por um trauma de rejeição. Mas quando você começa a olhar para a vida dela, talvez ela teve um mau relacionamento com os pais, talvez ela teve um dos progenitores, talvez teve um mau relacionamento na escola, não foi aceita pela avó do mesmo jeito, ouviu alguém falar mal dela de uma forma em que ela se sentiu ferida, e por isso hoje ela quando encontra alguém, ela precisa daquela energia de validação para ela se sentir bem. Pessoas que passaram por trauma de perda e rejeição também podem desenvolver, por exemplo, perder cabelo, problemas nos dentes. Pessoas que têm muitos problemas nos dentes, nessa questão de dente que vai quase caindo, dente que vai para frente, dentes frágeis, está relacionado a trauma de perda. Né? Pessoas que têm, como eu disse, quedas acentuadas de cabelo. Pode olhar, pode investigar, tá? Processos de traumáticos relacionados à perda. Pessoas que têm as unhas muito fraquinhas, tá? Unhas fracas também é sinal de perda, passou por processos de perda. Então, a gente tem que começar a olhar e perceber o que esse paciente está passando e como que eu consigo chegar no trauma raiz. E eu costumo trazer aqui, gente, existem 3 formas da gente trabalhar com o paciente. E essas 3 formas são essenciais para qualquer terapeuta hoje em dia. A gente precisa conseguir entender e dominar como acessar as emoções desse paciente, as memórias conscientes, aquilo que ele sabe que está acontecendo na vida dele e que ele acha que é um problema. Nós precisamos trazer respostas para ele, que possam ajudar ele a sair do ciclo, da pirâmide do conflito, dessa vida de estar sempre, vai para frente, vai para trás e parece que não se salva e não evolui. Nós precisamos olhar para esse foco. Só que se a gente só olhar para esse foco, a gente vai levar o paciente sempre para o mesmo lugar. A ferida emocional parece curada, ele volta para viver a vida dele e ele passa novamente por esse processo de repetição. Então, a segunda coisa que você precisa é dominar técnicas que possam ajudar a trabalhar com a memória subconsciente do seu paciente num processo de aceleração. E aqui eu estou falando de processo de aceleração porque existem várias técnicas hoje em dia de que você trabalhar a acessar a mente subconsciente do paciente. Até pouco tempo atrás, o que mais falava era a hipnoterapia como um dos maiores caminhos, hipnose clínica. Eu lembro que quando isso foi falado, eu fui fazer formação em hipnose clínica e depois fiz em hipnoterapia.
achando que ali eu ia achar exatamente a memória subconsciente do paciente. O problema é que tanto ambas as técnicas permitem você acessar o que o paciente está disposto a libertar. Ele não liberta aquilo que ele não está pronto para libertar e você não consegue acessar aquilo que você acha que ele tem sem a certeza e a segurança do seu próprio paciente. Ou seja, você pode até dizer, e aí eu vou falar porque eu trabalhei com isso e sei o que eu estou falando. Você vai falar assim, olha, então, e na sua infância, quem estava com você? Mas tinha alguém que trouxe essa sensação para você. Você vai precisar que o paciente conduza até a memória subconsciente. Isso é bom, mas ele não é rápido, porque pode ser que naquele dia o paciente não lembre nada, pode ser que na outra técnica você consiga fazer, ou no processo da hipnoterapia, que é mais leve, né? Você pode trazer o paciente até umas lembranças, umas memórias, você pode ir liberando aos poucos, mas aquilo às vezes demora, se arrasta 6, 7 sessões, e você ainda não saiu do sítio, e o paciente às vezes fala, olha, eu não quero mais fazer o tratamento. E, porque normalmente a gente vendia um pacote de sessões, né? E aí você se sente frustrado. Então, o que eu estou falando é que a gente precisa ter alguma ferramenta que acesse a memória subconsciente desse paciente, mesmo que ele não tenha essa memória real naquele momento, mas que ele sinta essa desobstrução dos ductos emocionais. Que ele sinta que, de fato, a partir daquela fala, a partir daquele toque, a partir daquele dia, eu comecei a ser diferente. A partir daquele momento, a minha vida destravou. A partir daquela lembrança, eu entendi a conexão disso. E mesmo que o paciente não lembre, porque a memória subconsciente, o paciente pode não lembrar. O paciente pode nem sequer lembrar que ele passou por aquela memória. E aí você precisa trazer a assertividade, trazer qual foi a data, em que período do mês que aconteceu aquilo, ou em que período do ano que aconteceu aquilo, o que aconteceu naquela situação, quais foram as condicionantes e qual é o tipo de trauma que dominou a sua sensação física. E isso a gente consegue fazer através da biomicrohertz, né? Então, libertar essa memória. E o terceiro campo, que é mais essencial também, e que pouco falado, e que é essencial a gente conseguir dominar cada vez mais, inclusive, eu estava gravando um módulo novo aí para esses terapeutas lindos. Quem é terapeuta biomicrohertz? Aí escreve biomicrohertz na área. Estava gravando um módulo novo para esses terapeutas biomicrohertz, né? Já somos mais de 200 alunos formados, então falando sobre pequenas coisas e aprofundando cada vez mais essa questão do nervo vago e como trabalhar esse eixo para a liberação do paciente. A gente tem módulos específicos sobre microbiota intestinal, ajudando o paciente a restaurar a gente, e cada vez mais eu me surpreendo. Os meus terapeutas sabem que eu, antes de trazer alguma coisa para eles, eu ou faço em mim, ou provo com os meus pacientes, ou provo com pessoas que eu conheço, para ter certeza que aquilo é eficaz. Inclusive, ultimamente, vocês têm me visto muitas vezes em jejum, né? E eu tenho provado cada vez mais os benefícios desse tipo de jejum de detox emocional, em que, de fato, a gente passa por esse processo, e sei que a implementação disso na prática da vida do paciente tem libertado e trazido melhoras absurdas no campo da saúde mental, fazendo com que pacientes que estavam com depressão, pacientes que estavam com ansiedade, sejam libertos através da microbiota intestinal, de um processo de detox emocional e detox ligado a essa questão da alimentação, né? E a gente já faz isso há algum tempo. Como eu disse, existe um módulo específico só falando da microbiota intestinal. E esse é um ponto muito importante, é quando a gente entende que tudo que a gente faz no campo emocional, no campo mental, a gente precisa trazer reverberação no campo físico. E no campo físico a gente tem a liberação dessas memórias, né, através da biomicrohertz, e a gente tem também o processo da microbiota intestinal e a estimulação do nervo vago, para que faça esse processo de complemento. E aí sim você pode fazer com que o seu paciente entre num novo estado, aí sim você pode fazer com que o seu paciente se sinta mais forte para conseguir voltar a ter a vida que ele sempre quis, e a vida que talvez há anos ele não tenha. Então, o mais importante é a gente conseguir conduzir o nosso paciente dessa forma. Então, quando a gente está falando de pacientes que não evoluem, é porque normalmente a gente não está conseguindo chegar até essas raízes de trauma. Então, o corpo ele vai reacender essas memórias sempre que essas memórias congeladas, sempre que ele passar por situações semelhantes.
E o que a gente deseja é conseguir libertar esse paciente, é conseguir ajudar esse paciente a ficar bem.